Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Paz seja com todos. A paz do Príncipe da Paz, Jesus de Nazaré. A paz de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe o seu dia. Quando essa mensagem chegar à sua vida, diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos, que você seja impactado pela presença do Senhor, que você seja cheio do Espírito Santo, para que você possa compreender a voz de Deus que fala contigo nesta manhã através da palavra do Senhor, mediante o poder, a autoridade do Espírito de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você, e eu também a faço para mim. Você tem enfrentado tempestades? Você tem enfrentado grandes ondas? Que tipo de lutas você tem passado? Você tem remado contra a maré? Você tem batalhado e se esforçado para sair do meio desse furacão, do meio dessa tempestade que possa talvez estar atingindo a sua vida em alguma área? Sua área sentimental, sua área emocional, sua área espiritual, sua área conjugal, relacionamentos, enfim, toda a nossa vida. Existe alguma área da sua vida que está em tormenta, que está com grandes ondas, você esteja passando por lutas, e você tem lutado, você tem buscado forças, você tem remado, você tem nadado contra essa maré, mas parece que quanto mais você nada, quanto mais você rema, quanto mais você se esforça, parece que nada surte efeito. Você tem passado por dias assim, por épocas assim. Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam nessa situação. Ou por mais tempo, ou por menos tempo, ou por um longo período de tempo, talvez meses, talvez anos, e quem sabe até décadas. Eu não conheço a tua história, mas o Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, conhece. Ele sabe o quanto você tem se esforçado, nadado, remado contra essa tempestade, querendo sair dessa tempestade, dessas lutas, ou dessa luta. Enfim, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos tira a paz. E Deus me levou num texto e falou grandemente ao meu coração. Falou muito forte. E eu creio que Deus irá falar contigo, te dar uma direção, porque existia um grupo de pessoas também, um grupo de marinheiros que estavam nessa mesma situação, remando contra uma tempestade, querendo levar o navio deles, a embarcação deles, a sair fora de uma tempestade, de uma grande tempestade. E eles se esforçaram e eles remaram, mas eles só obtiveram êxito, eles só obtiveram vitória mediante um segredo que Deus tinha dado a eles, e eles demoraram um pouco para perceber. Talvez eu esteja falando com pessoas que precisam perceber algo, que precisam se despertar para algo. E esses marinheiros aqui, quando eles entenderam esse segredo do Senhor, tudo se acalmou, o mar se acalmou, a tempestade que eles estavam vivendo, e era uma tempestade terrível, e era um vento, era uma tormenta terrível que ia afundar o navio, que ia naufragar aquele navio junto com eles, e consequentemente, provavelmente eles morreriam, mas Deus os despertou para algo. E eu quero que você seja despertado nesse dia. Eu quero falar com você de um texto que está lá no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 13. O profeta Jonas, como a maioria conhece a história, um profeta de Deus, marque bem isso, um homem de Deus, um mensageiro do Senhor, foi chamado a pregar a palavra numa cidade chamada Nínive. E Jonas, por medo, se acovardou e fugiu do Senhor. Em vez de ele se dirigir a Nínive, ele se dirige a outra cidade, ele foge do Senhor, verdadeiramente ele foge do chamado de Deus.
ele se acovarda como um profeta e ele embarca em um navio. E dentro desse navio havia muitos marinheiros. E no meio da viagem há uma grande tempestade, há uma grande tormenta, há uma grande violenta e poderosa tempestade que estava para naufragar aquele navio e com todos dentro. E de repente os marinheiros começam a se questionar: por que estamos passando por essa tempestade? Qual é o problema? E encontram Jonas dormindo no porão do navio e despertam ele e vão perguntar para ele se ele sabe o motivo daquilo ali. E ele afirma: profeta do Senhor, é por causa de mim, eu estou fugindo de Deus, estou fugindo do chamado de Deus, Deus me mandou fazer uma coisa, eu estou fugindo. E essa tempestade que vocês estão passando, e eu estou nesse pacote com vocês aqui, estou junto com vocês, é por causa da minha pessoa que fugiu do Senhor. Só que Jonas, mesmo fugindo de Deus, preste atenção nesse detalhe, mesmo Jonas falhando com Deus, mesmo Jonas, o profeta Jonas, nesse momento da vida, ele estando fugindo de Deus, a voz profética dele não tinha perdido valor. A direção que Deus dava para ele ainda estava fluindo nos lábios dele, o Espírito de Deus ainda usando o profeta Jonas. E o profeta Jonas falou: se vocês me jogarem ao mar, essa tempestade vai se aquietar. Essa tempestade é por causa de mim. Tudo isso que vocês estão passando, que nós estamos passando dentro desse navio que vai naufragar, se vocês não me jogarem ao mar, o problema sou eu. Se vocês não fizerem isso, todos vão morrer. Vocês vão perder a carga, vocês vão perder a vida. Nós iremos morrer. O problema sou eu. Vocês podem me jogar ao mar. E aí é onde que eu quero falar com você. Falar o seu coração. E permita o Espírito de Deus tocar na sua mente, tocar no seu coração nesse momento. O que esses marinheiros fizeram mediante uma voz profética? Mesmo um profeta que estava fugindo, mesmo um profeta que estava se acovardando naquele momento, mas Deus ainda estava falando com Jonas. Jonas dá a direção aos marinheiros, aqueles marinheiros que estavam cansados de remar, que estavam exaustos já de lutar com aquela tempestade. O que eles fizeram? Olha o que diz o texto no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 13. Jonas, profeta de Deus, ali, fugindo do Senhor, dá uma direção àqueles marinheiros. Vocês precisam me jogar no mar. É por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. O final do versículo 12. Agora eu quero que você preste atenção no versículo 13. Marque bem essa palavra. Ao invés disso, a palavra invés, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Talvez você esteja passando por mares violentos, por tempestades que você luta e não consegue sair. Talvez você tenha se esforçado, remado, querendo remar para fora dessa tempestade. Se esforçando, assim como esses marinheiros estavam se esforçando. Eram marinheiros experientes, marinheiros capacitados a fazer aquilo. Mas quanto mais eles remavam, quanto mais eles se esforçavam, tudo aquilo era em vão. Era um esforço em vão. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão lutando há anos, meses, décadas, com problemas, com situações, com aflições, e parece que quanto mais você luta e você não vê uma luz, você não vê uma saída dessa tempestade. Mas por que esses marinheiros estavam enfrentando essa tempestade nesse momento aqui? Nós vimos aqui que Jonas, a voz profética de Deus, tinha dado uma ordem a eles. Vocês podem me jogar ao mar, essa tempestade é por minha causa. Quando eu for jogado ao mar por vocês, a tempestade vai se aquietar. E o que eles fizeram? O que os marinheiros fizeram? Ao invés disso, eles foram contrário à voz profética.
Eles foram contra ao que Deus estava falando com eles. Por isso que eles não conseguiam sair da tempestade. Por isso que eles ainda foram se esforçar, foram teimar, ficaram teimando ali por um período. Teimando, se esforçando à toa, gastando energia à toa. Quanto de energia você tem gastado para querer sair das tempestades que rondam a sua vida, a sua história, a sua casa, sua família, o seu casamento, relacionamento com filhos, enfim, vida espiritual, como anda a sua vida? Talvez você tenha se esforçado à toa, assim como esses marinheiros fizeram. Gastaram energia, um tempo à toa, porque eles foram contrários à voz profética de Deus. Jonas tinha falado: me pega e me joga no mar que a tempestade vai se acalmar. Parecia uma loucura para eles. Parecia algo supérfluo fazer aquilo, talvez algo, acho que não é isso aí não. Ao invés disso, eles foram remar. Eles foram se esforçar para sair da tempestade por eles mesmos. É assim que muitas pessoas têm vivido hoje, querendo sair da tempestade, sair das lutas, das tormentas, sendo que Deus já deu uma estratégia, já deu uma direção de uma voz profética através da palavra de Deus, e a pessoa fica teimando, enquanto essa pessoa, e talvez essa pessoa seja você, talvez essa pessoa seja você que me escuta, você está teimando contra a voz de Deus que vem para você através da palavra do Senhor. Ao invés disso, ao invés de você escutar os conselhos bíblicos, os conselhos que vêm do Espírito de Deus através da palavra, você tem remado por si mesmo, você tem se esforçado à toa e vai continuar remando e vai continuar se esforçando à toa e não vai sair da tempestade. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Qual é a direção que Deus tem te dado? Que Deus tem falado com você através da palavra? Como que o Espírito de Deus tem te alertado, te dado estratégias para você sair dessa tempestade ou para que essa tempestade aquiete? Assim como foi com Jonas. Jonas falou para os marinheiros: me jogue no mar que a tempestade vai se acalmar. Mas ao invés disso, foram tentar por esforço próprio, por capacidade própria, porque eles eram capacitados profissionalmente, eles eram habilitados, eles eram marinheiros. Quiseram fazer pela força do braço dele. Não, da força do braço deles. Não funcionou. Não funcionou. Você quer que sua vida funcione? Você quer sair dessa tormenta, dessa tempestade que te aflige? Situações contrárias, ventos contrários, ondas contrárias. Tempestades tremendas que se levantam contra a sua vida? Esteja atento ao que Deus te fala. E não vá contrário não. Porque se eu e você formos contrários, ao invés de escutarmos a Deus, queremos nos esforçar pelos nossos esforços, não sairemos das nossas tempestades. Então esteja atento, meu irmão, minha irmã. Quando Deus falar contigo, não faça como esses marinheiros. Ao invés disso, foram se esforçar, foram remar, querendo sair da tempestade, mas não saíram. Qual foi o desfecho da história? E aí quando eles resolveram obedecer a voz profética de Jonas, quando jogaram Jonas ao mar, a tempestade se aquietou. Olha o que diz o versículo 15. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Mesmo Jonas fugindo do Senhor, a voz de Deus ainda estava com ele. O direcionamento de Deus para a vida daqueles homens para saírem da tempestade estava com Jonas ainda. O segredinho estava com Jonas. Então esteja atento ao que Deus te fala. Tempestade, lutas, tormentas, mar furioso sempre vão se levantar na nossa vida. Mas ao invés de nós lutarmos com os nossos próprios esforços, com os nossos braços, com a nossa maneira, com os nossos achismos, com o nosso eu, com o nosso egoísmo, procure a voz profética de Deus, procure a voz de Deus para cada situação e você vai ver o mar se aquietar, você vai ver as tormentas passarem, você vai viver tempos de refrigério, tempos de paz na sua vida. Fique com essa palavra, meu irmão, medite nela. Quando Deus falar contigo,
Ao invés de você lutar com seus esforços, com o seu próprio eu, escute a palavra do Senhor. Seja obediente. Aqueles marinheiros, em certo momento, não foram obedientes à voz profética e resolveram lutar por eles mesmos e pagaram um preço. Gastaram tempo à toa, esforço à toa e quase que morreram. Mas quando eles resolveram obedecer à voz profética de Deus, que vinha através do profeta Jonas, eles tiveram vitória. O mar se aquietou e eles foram salvos. E tudo se aquietou. O mar ficou quieto. Veio tempo de refrigério para aqueles marinheiros. Medite nessa palavra, que o Espírito de Deus fale ao seu coração, queime o seu coração com essa mensagem. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, que você venha ter um dia, uma semana abençoada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, fica aqui meu grande abraço.